Você sabe a diferença entre os termos número, numeral e algarismo? Se ainda não sabe ou não entendeu muito bem, presta só um pouco de atenção que você vai entender. Olá, eu sou o professor Paulo Augusto e vou explicar o significado de número, numeral e algarismo. O termo número é como nos referimos a uma quantidade. Aqui no exemplo temos essa quantidade de frutas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos um total de 12 frutas. Número é o resultado da contagem. Ele se refere à quantidade. Para representarmos graficamente, ou seja, escrevermos essa quantidade, precisamos de um numeral. Assim, o numeral é a representação gráfica do número. Em nosso exemplo, temos o numeral 12. Por extenso se escreve 12. Mas não é nem um pouco prático fazer cálculos utilizando-se por extenso, né? Então, utilizamos os numerais escritos desta forma. O numeral 12 é escrito utilizando-se dois símbolos. Esses símbolos são chamados de algarismos. Os algarismos são utilizados para representar os numerais. No caso do numeral 12, nós temos dois algarismos, o 1 e o 2. Individualmente, estes símbolos são utilizados para escrevermos os numerais 1 e 2, respectivamente. Se eu inverter os algarismos, colocar primeiro o 2 e depois o 1, eu terei um numeral que representa a quantidade de 21, ou seja, um numeral 21 que representa a quantidade de 21 coisas. Em resumo, temos o seguinte: o número se refere a uma quantidade de coisas. O numeral é a representação gráfica de um número. E algarismo é cada símbolo utilizado para escrever ou para compor os numerais. Vamos para mais um exemplo. Aqui nessa imagem, vamos identificar o que é o número, o numeral e os algarismos. O número é a quantidade de morangos, que neste caso está sendo contado em gramas. Então eu tenho 250, certo? Para escrever essa quantidade, eu vou utilizar o numeral. Então 250 se escreve desta forma, a representação gráfica. E para compor esse numeral 250, eu utilizo três algarismos, o 2, o 5 e o 0. Neste outro exemplo, nós temos a seguinte informação. Um ciclista percorreu 68 quilômetros em 4 horas. Quais são os números? Eu tenho a quantidade de ciclista, 1. Eu tenho a quantidade de quilômetros, 68. E eu tenho a quantidade de horas, 4. Os numerais, então, que nós utilizamos para representar esses números, eu tenho o numeral 1, o numeral 68 e o numeral 4. Um detalhe: o numeral 1 eu posso interpretar de duas formas. Eu posso pensar como o numeral, né? Neste caso, lembrando lá das aulas de língua portuguesa, as classes gramaticais, ele pode ser entendido como um numeral ou pode ser entendido como um artigo indefinido neste caso, né? Artigo indefinido masculino singular. Então, eu posso pensar dessa forma ou posso pensar que ele está me informando a quantidade de ciclista, que foi apenas 1.
se fossem dois ciclistas percorreram 68 km em 4 horas. Então aí já ficava claro que não se podia confundir com um artigo, mas de fato seria o numeral. Então tenho os numerais 1, 68 e 4. Para compor esses numerais, o que é que eu utilizei? Eu utilizei o algarismo 6, o algarismo 8 e o algarismo 4. Utilizei o algarismo 1? Não, porque o numeral 1 está escrito por extenso, né? Então o número 1 não entrou aqui neste exemplo, né? Ou melhor, o algarismo 1 não entrou neste exemplo, apesar de termos o numeral 1. Agora vamos ver um pouquinho mais aqui sobre os nossos algarismos. Os algarismos que utilizamos no dia a dia são os algarismos indo-arábicos, que são 10, vai do 0 ao 9. Para compor todos os números que nós utilizamos, nós então empregamos esses algarismos, fazendo combinações. Por exemplo, 357, utilizei o algarismo 3, o 5 e o 7, e assim por diante. Outros algarismos que costumamos usar também são os algarismos romanos, que no caso são letras, né? Então tenho a letra I, que representa a quantidade de 1, a letra V, 5, o X, 10, o L, 50, C, 100, D, 500 e o M, 1000. Para compor os numerais, então vamos utilizar esses algarismos. Por exemplo, eu quero representar o numeral 6. Eu vou pegar o 5, que é a letra V, e a letra I, que é equivalente a 1. Então tenho aqui o 6, o numeral 6. Eu quero 20. Eu vou pegar um X e outro X. 10 mais 10, 20. Eu quero 25. Só é pegar ali a letra V. Então os algarismos romanos eles são utilizados para compor os numerais romanos. Agora eu tenho um desafio. Você já deve ter visto esse tipo de registro de contagem aqui. Quem sabe até já utilizou algo assim. O desafio é determinar o que podemos considerar número, numeral e algarismos. Você pode deixar sua resposta nos comentários. Se preferir, pode gravar um vídeo, fazer algum desenho. É só indicar nos comentários como eu posso ver sua resposta, certo? Então, é isso aí, tá lançado o desafio. Bem, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, por favor. Certamente isso ajudará muito o canal e me incentivará a produzir novos vídeos. O canal está bem no comecinho e tenho certeza de que você ainda não é inscrito. Então seja um dos primeiros a se inscrever e certamente eu vou lembrar disso para sempre. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.